Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Libertadores 2024, segunda rodada. Mengão joga em casa para o estádio cheio contra o Palestino, que já tinha perdido em casa para o Bolívar de 4-0. Torcida do Flamengo vai empolgada, imaginando uma grande goleada. Não aconteceu. O Flamengo venceu 2-0. Mas eu acho que a torcida do Flamengo saiu com a pulga atrás da orelha, saiu. Tenho certeza que os canais que cobrem o Flamengo estão aliviados pela vitória, porque chegou aos 4 pontos. Mas eu acho difícil falar que foi um bom jogo. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse momento. O Flamengo vence 2-0 o Palestino. A gente vai falar a classificação desse momento. Bolívar e Milionários ainda vão jogar amanhã. Aí o Flamengo tem que torcer aí, né? Para um empate, quem sabe. Aí para ficar o Bolívar e o Flamengo com 4 pontos. Talvez o Bolívar passe, né? Porque pelo saldo de gols, né? Ou sei lá, de repente até melhor o Bolívar ganhar, porque deixa o Milionários mais para trás. O Milionários ganhar, embola tudo, fica os 3 embolados ali. Porque o Palestino é um saco de pancada. Talvez o Palestino seja o time que vai tirar a diferença lá na frente por causa do saldo de gols. Então, cara, o Flamengo precisava fazer um saldo de gols, só que acabou não fazendo. Então, é sobre isso que a gente vai falar, sobre a classificação. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Flamengo, meu amigo torcedor brasileiro em geral, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado, compartilhar. E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera, pra gente de cara aqui ver como é que tá a classificação do grupo do Flamengo. Com essa vitória de 2-0, o Flamengo está na primeira colocação com 4 pontos em 2 jogos, uma vitória e um empate. Fez 3 gols, tomou 1, tem um saldo de 2. O Bolívar, que ainda vai jogar, está na segunda colocação com 3 pontos. O Bolívar fez 4-0 no Palestino. O Bolívar tem um saldo de 4. Ou seja, se o Bolívar empatar, o Bolívar assume a liderança. E o próximo jogo é Flamengo e Bolívar. Tá? Eu só não sei aonde vai ser. Deixa eu até dar uma olhada aqui. O próximo jogo do Flamengo e Bolívar, deixa eu dar uma olhada, é lá. É na altitude. Complicado. Na quarta-feira, dia 24. Jogo complicado. O Flamengo, nessa primeira fase, jogou as 2 na altitude. E as outras 2, no segundo turno, serão em casa. Então dá para tirar. O Flamengo no segundo turno não precisa viajar para altitude. E aí joga com o Palestino lá na casa dele, mas aí o time do Palestino, apesar de ser fraco, hoje deu trabalho ao Flamengo. Mas vamos lá. Então, aqui, deixa eu pegar aqui rapidamente. O Bolívar é o segundo, o Milionários é o terceiro, com 1 ponto, e o Palestino é o saco de pancada com 0. Bom, o que tem que acontecer? O que seria melhor para o Flamengo? O Bolívar ganhar ia 6 pontos, né? E aí, em casa, empatar. O problema é que se o Bolívar ganhar do Flamengo lá, ele vai a 9. Ele vai abrir 5 pontos do Flamengo. Então, o interessante para o Flamengo, eu estou falando isso porque o jogo é na altitude. Na altitude é muito complicado. O interessante para o Flamengo seria se esse jogo desse empate.
né? Ou o Milionários vencesse. Só que esse jogo do Bolívar é em casa contra o Milionários. Só que os dois são na altitude, né? Os dois são na altitude. Quem sabe Milionários não consegue um resultado aí, né? Embole isso aí. Penso eu que talvez o Flamengo, a vitória do Bolívar fosse o melhor para o Flamengo. Porque o Flamengo depois vai jogar com Milionários em casa, né? Também com o Bolívar. Mas aí, caso o Flamengo tenha uma derrota para o Bolívar, a diferença para o Bolívar vai ser de 2 pontos apenas. Que o Flamengo ganhando em casa do Bolívar tira essa diferença. Pô, Magalhães, tu não tá confiando? Cara, ainda não gostei do Flamengo na Libertadores. Ainda não tá me inspirando confiança. Tá? Então, esse é o cenário. A gente vai pegar aqui a estatística. O Flamengo chutou 2 vezes mais do que o Palestino. Quase 3 vezes mais em direção ao gol. Teve condições aí de, no primeiro tempo, abrir uns 2-3-0. Mas no segundo tempo tomou um sufoco. 5, 6 bolas jogadas na área, o Palestino ganhou todas. O time do Flamengo defensivamente ficou uma peneira. O time bateu cabeça. Será que foi pela entrada do Léo Ortiz, que não estava encaixado com o Léo Pereira? Pode ter sido, mas não acho só isso. O primeiro tempo do Flamengo foi bom. Foi um domínio amplo do Flamengo. Foi um domínio por completo do Flamengo. O Flamengo poderia ter aberto uns 3-0 no primeiro tempo. Poderia. Mas só fez um, com o Pedro. Um golaço, por sinal. Mas poderia ter feito. Então, o primeiro tempo foi legal do Flamengo. Poderia ter sido uns 3-0. Mas no segundo tempo, não. No segundo tempo, o jogo ficou tenso. O jogo ficou tenso para o Flamengo. O Flamengo ficou muito próximo de tomar um gol. Muito próximo. Muito próximo. O time do Palestino é bem inferior ao do Flamengo. Bem inferior. Todo mundo imaginava um Flamengo goleando. Igual o Atlético Paranaense na Sul-Americana goleou. Igual o Fortaleza, em casa hoje, goleou o Potosí por 5-0. Era o que se imaginava do Flamengo por causa da diferença. Tudo bem. Tudo bem. Um time é da Bolívia. Cadê, cara? Cadê aqui? Vou pegar aqui. Um time é da Bolívia, o outro time é da Venezuela. O Palestino é um time chileno que no campeonato chileno está ali na 4ª colocação, ou seja, é um time inferior ao Flamengo, mas é um time superior lá ao Potosí, que o Fortaleza jogou, contra o Raio Zuliano da Venezuela, que o Atlético Paranaense jogou. É um time mais forte, mas é bem inferior ao Flamengo. Então se esperava uma goleada. Então, o início do segundo tempo, até mais ou menos 25 minutos, o Flamengo teve tudo para tomar um gol. Tudo. E a impressão que eu tive foi a seguinte: o Flamengo afrouxou a marcação. O Flamengo diminuiu a pressão. O Flamengo cansou. A impressão que dá é que o Flamengo voltou para o segundo tempo cansado. O Flamengo não conseguia mais marcar, não marcava na frente. Quando subia a marcação, o Flamengo não estava conseguindo voltar, fazer aquela recomposição rápida que o Flamengo faz. O Flamengo não estava conseguindo fazer aquela recomposição. O Palestino estava encontrando muito espaço. Muito espaço. As bolas aéreas, as bolas paradas jogadas dentro da área, o Flamengo não estava ganhando nenhuma bola aérea. Ou seja, corram, o piloto sumiu. O Flamengo ficou num voo sem piloto. Botaram lá no piloto automático, o piloto foi pro banheiro dar uma barrigada. E ficou. Passou por turbulência e foi indo. Sem ninguém comandar. Então,
O Flamengo não tomou o gol, irmão, por sorte. O Flamengo não tomou o gol por sorte e por causa do Rossi. O Rossi fez umas 2 boas defesas nesse período. E o Tite percebeu isso. Acho que percebeu até tarde demais. Mas aí ele começa a fazer as mudanças. E quando ele começa a fazer a mudança, ele começa a colocar fôlego. Entra o Alan. Alan, ex-Atlético Mineiro. Alan está começando a jogar a bola que jogou no Atlético Mineiro. Alan de novo entrou bem. Entrou meio perdido ali, que o time do Flamengo estava meio perdido. Mas ele entrou bem de novo. O jogo passado já tinha entrado bem, ele entrou bem de novo. E entrou de novo no lugar do De La Cruz. Acho que o Tite está vendo justamente isso. Até lembram um pouquinho fisicamente, né? Pelo tamanho. E aí ele foi botando o garoto. Bota o Lohan, bota o Vitor Hugo. Botou o Bruno Henrique, que é mais cascudo. Tira o Varela, que também cansou. Puxa o Ayrton Lucas para um lado e bota o Vinha por outro. Que fez uma cagada, por sinal, o Vinha. Flamengo tomando bola de escanteio toda hora. Ele vai e me entrega uma bola de escanteio de graça. Tudo bem, já estava 2-0. Aí o Flamengo dá uma melhorada. Fisicamente o Flamengo melhora. Começa a marcar melhor no meio campo. Consegue o escanteio. O garoto Lohan bate o escanteio. O Léo Ortiz, que estava fazendo a sua estreia. E não fez uma má estreia. O Léo Ortiz fez uma boa partida. Mas eu acho que faltou sim um sincronismo ali do Léo Ortiz com o Pulgar, com o Léo Pereira. Faltou sim essa referência. E tem uma referência na bola aérea com o Fabrício Bruno, que o Léo Ortiz e o Léo Pereira não tem. Primeiro é a altura. Segundo é o tempo de bola de cabeceio que o Fabrício Bruno tem, né? Principalmente defensivo, né? Que é, porra, ele sobe com 1,90 m é porrada, quase 2 metros. Quando ele sobe, ele chega a 2 pancadas, irmão. Quase 3. E aí para disputar a bola com ele fica complicado, né, irmão? Então, isso também fez um pouco diferença. Porque você reparar no jogo do Flamengo, quando a bola é jogada dentro da área, o Fabrício Bruno tira quase todas. É ele que vai pro confronto na bola aérea. Então isso faltou também. E aí o Flamengo consegue fazer o 2-0, dá uma aliviada e consegue a vitória. Mas o Flamengo foi no primeiro tempo muito bom, mas no segundo tempo o Flamengo ficou muito mais perto de tomar o empate do que fazer o segundo. Depois das mudanças o Flamengo melhorou, o Palestino cansou, e aí o Flamengo com as trocas recuperou o gás e conseguiu fazer o segundo. Mas foi um jogo que não acende alerta, tá? Não acende alerta. Mas foi mais um jogo do Flamengo na Libertadores, o segundo, que o Flamengo ficou abaixo. O Flamengo ficou abaixo do esperado. Vão começar a fazer contestações. Parte da torcida do Flamengo não gosta do Tite, vão começar a reclamar, vão começar a falar, já vai começar o fora Tite, já vão começar. Então acho que não é por aí. Não é por aí. Mas as 2 primeiras partidas do Flamengo realmente não foram boas. Mas o mais importante era a vitória. E o Flamengo conseguiu os 3 pontos. Então, o Flamengo teve o primeiro tempo bom, o segundo tempo não. Então o resultado valeu mais do que o desempenho. Tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!